Você já foi odiado por fazer o bem? Rejeitado por curar os doentes? Condenado por amar os pecadores? Foi isso que aconteceu com Jesus. Não por ladrões ou assassinos, mas pelos líderes religiosos da época. Os mesmos que deveriam anunciar sua vinda levantaram-se contra ele com ódio disfarçado de santidade. Eles o chamaram de blasfemo, violador da lei, aliado dos demônios. E no fim gritaram: crucifica-o! Mas será que foi apenas ódio cego? Ou havia motivações profundas, embora falsas, por trás dessa perseguição? Prepare-se, porque hoje vamos revelar as 7 acusações que levaram Jesus à cruz, e como cada uma delas mostra a diferença entre religião vazia e verdadeira graça. Porventura, não sabemos nós que tu és samaritano e tens demônio? João 8,48. Essa foi uma das primeiras vezes em que os fariseus abriram o jogo. Não era apenas desacordo teológico, era desprezo. Era tentativa de desmoralizar Jesus diante do povo. Eles não queriam discutir verdades eternas, queriam silenciar a luz. Mas por que tanto ódio contra um homem que curava cegos, ressuscitava mortos e pregava amor? A resposta está nas 7 grandes acusações lançadas contra ele. Acusações que, ironicamente, provam quem ele realmente era. Cada uma delas expõe o coração endurecido dos religiosos e a glória do Filho de Deus. A primeira acusação: ele viola o sábado. Jesus curou um homem com a mão ressecada no sábado. Diante da multidão ordenou: estende a tua mão. Marcos 3:5. E ele foi imediatamente restaurado. Em vez de se alegrarem, os fariseus se indignaram. Para eles, curar era trabalho. Trabalhar no sábado era pecado. Mas Jesus respondeu: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos 2:27. Aqui está o choque. Jesus não estava quebrando a lei, estava cumprindo seu verdadeiro propósito. O sábado era para libertação, não escravidão. Mas para os fariseus, regra era mais importante que misericórdia. A segunda acusação: ele come com pecadores. Levi, o publicano, deixou tudo e seguiu Jesus. Depois, preparou um banquete e convidou outros cobradores de impostos e pecadores. Jesus foi. Sentou-se à mesa, compartilhou pão e vinho com os marginalizados. Para os fariseus, isso era contaminação espiritual. Os escribas murmuravam: este homem recebe pecadores e come com eles. Lucas 15:2. Como ele ousa? Mas Jesus respondeu: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Marcos 2:17. Para os religiosos, pureza era separação. Para Jesus, pureza era transformação. Se você já se sentiu excluído por causa do seu passado, diga: Senhor, mesmo sendo pecador, tu me aceitas. Deus não chama os dignos, ele transforma os indignos. A terceira acusação: ele se exalta a si mesmo. Em João 5, Jesus disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. João 5:17. Imediatamente, os judeus tentaram matá-lo. Por quê? Porque entenderam o que ele estava dizendo: eu sou igual a Deus. Mais adiante afirmou: antes que Abraão existisse, eu sou. João 8:58. Silêncio mortal. Essas palavras eram claras demais. Ele estava usando o nome divino. Eu sou. O mesmo que Deus revelou a Moisés na sarça ardente, Êxodo 3:14. Para os fariseus, isso era blasfêmia. Para Jesus, era verdade. Ele não estava a se autoelevar, estava a se revelar. A quarta acusação: ele perdoa pecados. Quando o paralítico foi trazido pelo teto aberto, Jesus olhou para ele e disse: filho, os teus pecados te são perdoados. Marcos 2:5. Alguns escribas pensaram: por que este fala assim? Blasfema! Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Marcos 2:7. E tinham razão, se Jesus não fosse Deus. Mas então ele perguntou: o que é mais fácil dizer? Tus pecados te são perdoados.
ou dizer, levanta-te e anda. Marcos 2:9. E curou o homem na hora. Prova física do perdão espiritual. Ele não apenas dizia que perdoava, demonstrava o poder para fazê-lo. A quinta acusação, ele desafia o templo. Jesus entrou no templo, fez um chicote de cordas, derrubou mesas, espalhou moedas, expulsou cambistas e bois, e declarou, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Marcos 11:17. O templo era o centro do sistema religioso, e os líderes lucrativam com ele. Ao purificar o templo, Jesus atacou diretamente o poder econômico e espiritual dos fariseus. E quando disse, derribai este templo e em 3 dias o levantarei. João 2:19. Explicou depois. Falava do templo do seu corpo. João 2:21. Ele estava dizendo, o tempo dos sacrifícios acabou. Eu sou o novo caminho para Deus. Isso era revolução espiritual. A antiga aliança chegava ao fim. O véu do templo seria rasgado. O acesso a Deus não seria mais mediado por sacerdotes, mas por Cristo, o Cordeiro de Deus. A sexta acusação, ele se declara o Messias. Na presença do Sinédrio, o sumo sacerdote perguntou, és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Marcos 14:61. Jesus respondeu, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Marcos 14:62. O sumo sacerdote rasgou as vestes. Que mais testemunhas buscamos? Ouvistes a blasfêmia? Marcos 14:63. Para os judeus, o Messias era promessa. Para Jesus, era identidade. Ele não apenas anunciava o reino, ele era o rei. E nesse momento, assumiu publicamente sua divindade diante do tribunal religioso. A sétima acusação. Ele ameaça o poder romano. Quando levaram Jesus a Pilatos, os líderes mudaram a acusação. Encontramos este homem subvertendo a nossa nação, impedindo pagar tributos a César e dizendo que é Cristo, um rei. Lucas 23:2. Sabiam que Pilatos não se importava com questões religiosas. Mas se falasse em rei, isso era traição contra Roma. Transformaram uma questão espiritual em política. Usaram o medo do imperador para conseguir a morte de Jesus. Pilatos entendeu. Sabeis que entregastes-me a este homem por inveja? Mateus 27:18. O julgamento não foi justo, foi conspiração. Quantos hoje ainda odeiam Jesus? Não por maldade, mas por religião, por tradição, por medo de perder privilégios. Os fariseus não mataram Jesus por ignorância, mataram por ameaça. Jesus ameaçava seu controle, seu prestígio, seu sistema. Mas ele não veio para destruir, veio para salvar. Se você deseja viver na graça, diga, Senhor, livra-me da religião vazia. Se você precisa de perdão, diga, amém, quero seguir a tua verdade. Agora permita que eu ore por nós. Senhor Jesus, assim como enfrentaste as acusações dos religiosos por amor à verdade, fortalece-nos hoje, livra-nos de toda hipocrisia, quebranta nossos corações onde somos orgulhosos, ensina-nos a te amar mais do que as tradições, dá-nos coragem para seguir a tua voz, mesmo quando o mundo se levanta contra ti. Em nome de Jesus, amém. Se esta palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários, Senhor, livra-me da religião vazia. Amém. Quero seguir a tua verdade. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com alguém que precisa saber. Jesus não veio para agradar os religiosos, ele veio para salvar os pecadores. Até a próxima. E lembre-se, você não precisa ser perfeito para ser amado por Deus.